Bom dia, quinto ano. A nossa dica online hoje é de história. Isso aí. E nós faremos assim como foi feito ontem. Vocês irão pegar o livro de vocês para acompanhar os fatos. Hoje iniciaremos na página 97. Vamos da 97 até a página 100. Na nossa última aula nós falamos do fim, da ditadura militar e da volta da democracia. Essa volta da democracia, o povo esperava conseguir eleger o seu presidente. Porém, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, nem veio a assumir, pois foi acometido de doenças e veio a falecer. Então, quem assumiu o cargo? O seu vice, que era então José Sarney. Lembra que eu falei que essa parte da história a gente começa a falar sobre pessoas não que viveram há muito tempo e já morreram, mas sim os vivos? Então, hoje também falaremos sobre um certo grupo de políticos que ainda estão vivos. Somente após o fim do mandato de José Sarney é que a população tem direito a escolher o seu presidente através do voto. Estamos falando de quando milhões de brasileiros escolheram, através das urnas, Fernando Collor de Mello como presidente. Essa eleição ela foi decidida em 2 turnos. O primeiro turno, vários candidatos, como acontece naturalmente hoje, e os 2 mais votados, no caso, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, disputaram. Porém, Fernando Collor de Mello venceu e assumiu a presidência. Isso em março de 1990. As eleições elas ocorreram no finalzinho de 89. O que acontece? Quando Fernando Collor entra para o cargo de presidente, os brasileiros estão assim, ansiosos para mudanças, Lembra que lá no governo do José Sarney houve aquela recessão econômica, preços altíssimos nos mercados? O que ele faz? Assim que ele assume a presidência, ele congela preços, salários e também toma uma medida que causa muita insatisfação na população. Ele mantém, sem poder fazer nenhuma retirada, o dinheiro da poupança dos brasileiros. Isso aí, digamos que um brasileiro naquela época tivesse um dinheirinho guardado no banco. Ele não poderia mexer, mesmo o dinheiro sendo dele. Isso causou uma certa insatisfação. Pouco tempo depois, cerca de menos de 2 anos estando no governo, começa-se a investigar corrupção no seu governo. Então, já começa a ser instaurado um pedido de impeachment, votação de um impeachment. O que é um impeachment? Impeachment é uma palavra de origem inglesa que significa impedimento. Quem passa pelo impeachment fica impedido de votar. Naquela época era algo assim muito estranho de se ouvir falar, diferente de hoje, Hoje qualquer motivo da política, a Câmara vai votar o pedido de impeachment do prefeito tal, a Câmara vai votar o pedido de impeachment do presidente. Já tivemos, depois de Fernando Collor, pedidos de impeachment de presidente. Ele foi o primeiro, porém não foi o único na história do Brasil, coisas que nós iremos estudar ao longo das próximas aulas. Então, lá na nossa página, na 97, ela está falando exatamente a respeito disso. Só para finalizar essa questão do impeachment, houve, na época, uma manifestação popular de jovens, conhecido como os caras pintadas. Caras pintadas porque eles foram às ruas e o rosto era pintado aqui assim, de verde e amarelo. Eles também pediam o impeachment de Fernando Collor. E aí,
Será que ele sofreu ou não o impeachment? Será que ele renunciou? Vamos descobrir? Então, agora que eu já fiz esse resuminho para vocês, vamos ao que está escrito. Acompanhe aí no seu livro, página 97. Em novembro de 1889, milhões de brasileiros foram às urnas para escolher o presidente do país. A última eleição direta para presidente havia ocorrido em 1960. As eleições aconteceram em 2 turnos. Os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, disputaram o segundo turno. Collor venceu e em dezembro de 1989 ele venceu, né? E tomou posse em 15 de março de 1990. Hoje é diferente essa questão de tomar posse, porque o presidente eleito, ele toma posse sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Naquela época não era assim. Um dia depois de tomar posse, o presidente instituiu o Plano Brasil Novo, também conhecido como Plano Collor. Com esse plano, a moeda nacional voltou a ser cruzeiro. Naquela época havia muita diferença de trocar, né, o nome do dinheiro. E por consequência, moedas e notas, cédulas também eram trocadas. Além da mudança, né, do cruzeiro, os preços e salários foram paralisados. Ou seja, se hoje 1 quilo de arroz custasse R$5, é o que praticamente está custando, dependendo da marca, daqui a um mês ele teria que também custar o mesmo preço. Hoje em dia a gente vive um cenário bem diferente. Você vai no mercado, às vezes de manhã é um preço, se você chegar à tarde já é outro preço. Não existe a paralisação dos valores das mercadorias. Então ele paralisou o preço dos salários e o preço das mercadorias. E também as contas da poupança de todos os brasileiros foram bloqueadas, aquilo que eu falei com vocês. Se tivesse um dinheiro na poupança, não podia movimentar, ir lá e tirar aquele dinheiro. Isso gerou insatisfação popular, ou seja, o povo não ficou contente. Além disso, denúncias de envolvimento do presidente em esquemas de corrupção causaram revolta na população. Assim, em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados votou pelo afastamento de Collor, enquanto o Senado julgava o seu pedido de impeachment. Como eu disse para vocês, aí no nosso mini dicionário, né, tem que impeachment em português significa impedimento, né? Exatamente como eu falei para vocês. Durante as investigações das denúncias, jovens de todo o Brasil pediram o fim do mandato de Collor. Esses jovens pintaram o rosto para expressar o seu descontentamento. Por isso ficaram conhecidos como caras pintadas. E vocês podem até observar aí, essa imagem é uma imagem muito conhecida. Sempre que existe referência aos caras pintadas, essa imagem que está aí no livro de vocês, ela aparece. Lá na página 98, nós vamos ter o desfecho dessa história. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência, que foi assumida pelo seu vice. Quem era o vice dele? Itamar Franco. Ele, na verdade, ele nem chegou a esperar o impeachment. O que ele fez? Ele renunciou. O que ocorre? Qual é a diferença quando você sofre o impeachment e quando existe a renúncia? No caso dele, como ele renunciou, ele poderia voltar a cargos políticos. E acreditem, ele hoje está no cenário político. Ele não voltou a candidatar-se a presidente, mas ele já ocupou outros cargos na política. Não ficou impedido, né, de exercer cargos. Por quê? Porque ele não chegou a sofrer o impeachment, ele renunciou antes. Certamente ele pensou assim, a coisa está feia para o meu lado, eu vou sair logo do governo. Então quem assume? Itamar Franco, que inclusive Itamar Franco é esse que aparece aí no livro de vocês, segurando uma cédula. É nessa época aí, na transição desse governo,
que existe a troca para a nossa atual moeda, o real. Olha o que diz o livro. No governo de Itamar Franco foi criado um novo plano econômico, chefiado pelo ministro da Fazenda. Quem era o ministro da Fazenda? Fernando Henrique Cardoso. Esse Fernando Henrique Cardoso, ele chefia esse plano econômico, mas ele já está de olho, sabe em quê? Nas próximas eleições. Isso porque no governo de Itamar Franco, que sucedeu ao Collor, ele era chefe do ministro da Fazenda, né? Como se fosse o ministro da Economia. O que que acontece? Ele já tem a sua participação no governo pensando nas próximas eleições. Ele lança então o Plano Real, cria uma nova moeda, o real, que é algo já do convívio de vocês, né? E ao contrário de projetos anteriores, o Plano Real, ele obteve sucessos na redução da inflação e a população conseguiu ter poder de compra. Então, o que que acontece? A partir daí, em 1994, é lançado a nova moeda, o real, que são essas que a gente conhece até hoje. A única mudança que esse dinheiro sofreu de 94 até os dias atuais é que a moeda de R$1, que talvez vocês tenham assim convívio somente com alguém que guardou, era uma moeda verdinha que tinha um beija-flor como símbolo, e o novo lançamento da moeda da cédula de R$200. Então, houve a extinção da cédula de R$1, ela não está mais em circulação, e o lançamento da cédula de R$200. Lá na página 99, a gente tem o governo de Fernando Henrique Cardoso. Lembra que eu falei com vocês que ele deixou de ser ministro da Fazenda, mas já estava de olho no próximo governo? O sucesso do Plano Real motivou a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Nas eleições de 94, FHC, Fernando Henrique Cardoso, como também era chamado, concorreu ao cargo com quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, antes de ser presidente, eu sei que isso já é um assunto para a nossa próxima aula, o Lula ele tentou por várias vezes, se candidatou, mas não conseguia ser eleito. Olha, ele foi derrotado pelo Collor, agora mais uma vez ele vai ser derrotado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele concorreu ao cargo com Luiz Inácio Lula da Silva e venceu. Isso é FHC. Eleito presidente, ele promoveu um processo de privatizações em empresas públicas, como rodovias federais, bancos, empresas de telefonia, além da Vale do Rio Doce, com uma grande exploradora de minerais. Essas privatizações, elas dividiram a opinião, porque como elas foram vendidas, né? Elas dividiram a opinião, enquanto uns apoiavam, alegando que os serviços seriam melhorados, outros criticavam. Em 1997, foi aprovada uma lei que permitia a reeleição para presidente, governador e prefeito. Até então, isso não era possível. O mandato ele durava um período e depois o presidente passava o cargo para outro. Mas aí, em 97, foi criado. Isso, inclusive, acontece até hoje, né? A pessoa que exerce o cargo de prefeito, de presidente, de governador, ele tem direito a uma reeleição. Então, vamos lá. O FHC, se candidatou e venceu as eleições em 98, tornando-se, olha que fato interessante, o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso, depois lá do período de Vargas, que governou sucessivamente, ele foi o primeiro, porém, tudo dentro da legalidade. Ele fez um bom governo e foi reeleito pelo povo.
Então vamos lá. Diferentemente dos primeiros anos de governo, o seu mandato, no seu segundo mandato, ele enfrentou grandes dificuldades no controle da inflação. Além disso, uma crise no fornecimento de energia elétrica fez com que a sua popularidade diminuísse, favorecendo os políticos da oposição. Vocês têm aí no livro de vocês a foto, né, da posse do Fernando Henrique Cardoso. Ele também é gente, que ainda, graças a Deus, está vivo. E por último, nós temos lá na página 100. Nas eleições de 2002, FHC apoiou o ex-ministro da Saúde, José Serra. Esse também ainda está vivo, gente. Que implantou um programa de produção e venda de remédios mais baratos, os genéricos, coisa que também vocês escutam falar hoje. Contudo, Serra foi derrotada e dessa vez quem ganhou a eleição? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi eleito para presidente após concorrer, olha, pela 4ª vez, né? Quando houve lá aquela situação do Collor, depois ele se candidatou novamente, depois novamente ele tentou, já era a 4ª vez quando ele foi eleito em 2002. Ele é assunto para a nossa próxima aula de história. Inclusive, ele também ficou por 2 períodos no cargo de governo. Essa questão da reeleição, a pessoa que está no cargo, ele pode ser eleito e reeleito, não ser reeleito novamente, uma 3ª vez, por exemplo. Ele é eleito, pode se candidatar novamente à reeleição. Caso ganhe, ele fica no mandato por 2 mandatos. Porém, ele só pode vir a candidatar-se novamente depois que passar um período do próximo cargo. Lá na página 100, vocês têm para completar, super tranquilo, e o número 2, que você vai relacionar os fatos ao presidente que foi ocorrido. Lá na página 98, está assim, ó, pesquise as moedas utilizadas no Brasil ao longo da história. Escolha 2 imagens e traga informações. Esse aqui já foi um pedido que eu fiz a vocês na última aula. Lembra que eu pedi a vocês para pesquisar com familiares, conhecidos, quem tinha que tirar a foto e me mandar? Ninguém me mandou, tá, gente? Estou aguardando ainda. Aí depois tem o número 2. Procure em jornais ou revistas ou internet sobre o tema corrupção. Selecione 2 delas e escreva em seu caderno. Não é necessário, tá? Fazer esse número 2. E o número 3 está assim. É possível afirmar que a corrupção no Brasil acabou? Justifique em seu caderno. Também não será necessário fazer essas atividades na 98. A única que eu quero são essas 2 moedas que vocês encontrando, tira foto com vocês segurando e me manda. Essa questão da corrupção é algo assim que, embora vocês sejam pequenos para se ter entendimento, mas eu acredito que vocês assistam até diariamente, infelizmente, nos noticiários, algo a respeito disso. Nesse momento, por exemplo, o nosso estado do Rio de Janeiro corre um pedido de impeachment contra o governador, ocorreu contra o prefeito também da cidade. E aí? Infelizmente não acabou, né? Pelo contrário, continua aumentando ainda mais. Mas, como eu digo para vocês, disse lá no início do ano, né? A história do Brasil, somos nós que escrevemos elas diariamente. Os fatos que acontecem, que ocorrem, eles serão registrados em livros futuramente. Então, a gente faz parte da história. É bom a gente ter conhecimento da história e saber que somos nós parte da história. Nos vemos na nossa próxima Dica Online.